Oi, oi, pessoal, mais um episódio do Verbo Podcast. Hoje, âncora, tá aqui eu, Ramine e a Jéssica. Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Tudo bem? Como vocês estão? A gente tá meio sumidinho aqui, mas hoje o propósito vai ser incrível, o tema vai ser incrível. Então, nós estamos com duas convidadas maravilhosas que vão se apresentar daqui a pouquinho. E o tema, a gente tá meio rosa hoje, né, Gé? Por que será? Tirei a única blusinha rosa que eu tenho no guarda-roupa pra vir aqui falar com vocês, porque é super especial. Gente, a gente vai falar sobre o Outubro Rosa, estamos num mês incrível, então você, mãe, vó, tia, filha, enfim, compartilhe esse episódio com a sua família, tá bom? Então, vamos saber quem são essas mulheres que estão aqui na nossa frente. Muito bem-vindas, meninas. Estamos aqui hoje, então, com a Mari e com a Rosângela. Obrigada. Sejam bem-vindas. Obrigada. Vamos lá, quem vai começar? Querem se apresentar? Conta um pouquinho de vocês, da história. Bom, obrigada pelo convite. É um desafio, né? Falar assim, né? E sobre a nossa vida, né? Sempre é interessante, mas é desafiador. Então, muito obrigada. Eu sou filha de Deus, né? Serva aí de Jesus nessa caminhada. Sou casada com o Ricardo. Há 12 anos já, tá chegando o aniversário de casamento. Nós temos 3 filhas. Lorena, de 8 anos, Alice, de 7 e a Lia, de 7 meses. São lindas, gente, essas menininhas. E na minha formação, né, acadêmica, eu sou enfermeira. Sim. Sou formada pela Federal de São Paulo, escola paulista queridíssima, né, tenho muito carinho. Eu fiz enfermagem e a minha especialização em terapia intensiva. Então, trabalhei a maior parte da minha vida em UTI. E chegou um período da vida que eu acabei fazendo mestrado em Ciências da Saúde e fui para a área de pesquisa, né? E isso foi, assim, mais de 10 anos, né? Quase aí completando 15 anos. E há 2 anos atrás eu retornei para o lar, né? Fizemos essa escolha, né? E tem sido muito bom também, né? E estou me dedicando exclusivamente à casa e à família. Bacana. Legal. E você, Rosângela, se apresenta para o pessoal também. Obrigada pela oportunidade. Eu sou engenheira agrônoma, sou mestra em horticultura. A faculdade eu fiz pela Unifenas, Universidade de Alfenas, e um mestrado na Unesp de Botucatu. Sou filha imperfeita do Deus vivo, né? Então, a gente busca servir ao Senhor, apesar das nossas limitações, né? E Deus nos abençoa grandemente. E o último trabalho que eu fiz na minha área, eu fiz a revitalização da horta do chefe Rodrigo Oliveira, que agora está famosérrimo. Ele tem uma horta em cima do restaurante. E ele queria alguém do bairro que tivesse conhecimento. E, assim, Deus me levou até lá, né? Foi uma coisa assim, impressionante. Que legal. Mas eu trabalho numa empresa da qual eu estou afastada para tratamento médico, né? Então, profissionalmente, hoje eu estou afastada da empresa, mas eu trabalhava nessa empresa e sábado e domingo eu ia para o restaurante para cuidar da horta, fazer toda a parte de revitalização, né? Que bacana. Então, resumindo muito, é isso. Nossa, gente, que incrível. Sério, mulheres estudadíssimas. Estudadíssimas. Aqui, ó, gente, o que a gente vai falar, meu Deus. A gente vai fazer 20 milhões de perguntas, porque não sabemos de nada. Deixa eu perguntar. A história da conversão, assim, de vocês. Há quanto tempo vocês estão na igreja? Quanto tempo, né, essa caminhada aí de filhas? Como vocês pararam aqui na Vila Maria? Eu sei que já faz alguns anos, mas... Isso. Na verdade, a minha conversão, assim, ela foi, eu diria que muito natural, né? Meus pais... Minha mãe sempre cristã, mas desde o meu nascimento muito afastada, né, das atividades da igreja. Meu pai é novo convertido, não sei se vocês já conheceram ele, mas assim, tá vivendo o primeiro amor, então tá super bacana de ver. Mas eu não cresci na igreja, né? Mas sou de uma família, a família da minha mãe, cristã, né? Presbiterianos, e meu avô, que era patriarca da família, né? Todo mundo ouvia, sempre falava, vai lá na sua cidade, no interior, né? Vai na sua cidade, procura uma igreja presbiteriana, deve ter, né? E sempre aquilo ficava. E assim, a minha visão de cristão era isso, pessoas muito sérias, né? Muito honestas, era isso que passava para mim, né? E aí, até que um belo dia, eu falei, eu acho que eu vou.
na igreja perto da minha casa, que era aqui, né? E eu tinha por volta aí de 14, 15 anos, vim sozinha e assisti o culto, né? E entrei e entendia já a liturgia, porque na igreja do meu avô eu já participava, sabia como funcionava, do que se falava, né? Levanta sem como as pessoas, hora, exato, canta, exato. Eu já sabia como funcionava ali a liturgia. Não era nada muito novo, mas enfim, participei, saí, sim, né, sem ser vista. Na saída, reverendo Amós, Nossa! oi, tudo bem? Quem é você, né? E então, nós vamos ter uma programação da UPA. Ele me explicou que era a UPA. Eu falei, tá bom, eu venho. Gente, ele era adolescente. Ele era adolescente, porque acho que temos a mesma idade. E sim. E aí comecei, né, a vir e fiz algumas amizades, né? Mas era assim, totalmente comportamental, assim, né? Uma vida que, assim, ó, eu admirava a conduta cristã e então eu participava. Era isso apenas, né? E era um ambiente gostoso, né? UPA, então, né? Todo mundo muito animado. Tipo, ritual, assim, né? Era só ritual. Era. Eu vim pelos meus amigos. Eu fiz um grupo e é legal estar ali com aquele grupo. Sim, pode ser. Acho que foi bem por aí. E aí, nesse meio tempo, eu fui convidada por uma amiga que ia numa igreja Batista do Brás. E ali, foi muito parecido com o que teve aqui o Louvupa. Ah, sim. Né? E chamava Louvorzão, né? Então era para adolescentes, aquela animação, né? E aí teve um apelo e, assim, lógico, né? A gente entende a emoção, né? Da música, de tudo, mas, assim, eu tive consciência que eu me senti mesmo pecadora e que eu precisava de perdão, né? E que esse perdão já tinha sido dado. Sim. Então, ali foi um start. Então, as coisas começaram a mudar nesse período, né? Só que no início da minha conversão, eu continuava muito comportamental, né? O legalismo era muito presente, né? Olhando hoje, né? Olhando para trás, eu entendo assim, né? Sim. Então, era muito assim, o cristão faz isso, se comporta dessa forma. E eu vivia, assim, por anos dessa forma, né? Não era uma mudança que vinha do coração, apesar de já ter tido um encontro, né? Lógico, teve transformação, mas não foi por completo, não foi imediato, né? Sim. Então foi gradual, né? E aí, na época de faculdade, né? Eu saí do legalismo para o liberalismo, assim, né? Porque aí encontrei pessoas cristãs que, assim, olha, que você é livre, né? Em Cristo, então você pode fazer o que você quiser. Ixi. Né? Então, lógico que caí porque me convinha, né? Também, assim, né? Não tô querendo colocar nas costas de ninguém, não. Mas me convinha. E também foi uma outra caminhada. Saí de um extremo para outro e achando que estava tudo bem, né? E então, assim, né? E aí o fundo colaborou. Né? Continua. Então, foi isso, assim. E agora eu tô nessa fase, né? Que eu enxergo Tô no caminho da maturidade, mas, assim, realmente vendo a misericórdia de Deus na minha vida mesmo. Porque era para tudo dar errado, né? Tudo, né? As circunstâncias não favoreciam, mas que realmente Deus tem um propósito e sou muito grata por isso. Muito bom. Isso que você trouxe na sua fala no comecinho, né? Do encontro lá na Igreja Batista, achei super interessante, porque acho que às vezes as pessoas têm uma ideia de... talvez até uma ideia, não sei se posso dizer... católica, assim, de eu faço as coisas para redimir do meu pecado, assim, né? A minha obra ali tá... Então, quanto mais eu frequento a igreja, quanto mais eu faço as coisas certinhas, mais eu tô agradando a Deus. E não que você não esteja agradando a Deus por estar fazendo as coisas certas, mas se a sua motivação é ali uma relação de troca, isso é o que não condiz com a nossa cosmovisão reformada aqui, né? É muito uma visão invertida de... Somos pecadores, independente do que a gente tente fazer, porque a gente não consegue fazer nada por nós mesmos. E aí, Deus que vem nos resgata, né? Então... Exatamente. E assim, né, o que eu vejo hoje é que eu me sinto igrejeira, sabe? Amo a igreja, gosto de estar aqui, né? E vocês sabem a rotina que a gente tem, né? Sim. De muitas atividades, eu gosto. Só que hoje é um outro olhar, né? Então, assim, no culto é aquele banquete. Eu tô cansada a semana inteira, mas é aquele momento que eu vim aqui para me alimentar, para descansar o coração, né? E as atividades sociais que a gente tem,
é muito interessante quando a gente reúne assim com pessoas diferentes aqui e a gente vê que todo mundo está olhando. Tá todo mundo olhando ali para a eternidade. Então, a gente está caminhando com pessoas muito diferentes, né? Umas não tão legais do que as outras, mas a gente está olhando para o mesmo foco. Isso faz a gente servir melhor, né? Eu acho que você tá na igreja, você tem aquele olhar, poxa, é uma dificuldade que eu já tive, né? Eu já tive a mesma coisa, ou nisso eu posso ajudar, né? Sim. Então, É aquele negócio, você mudou. entra cansada, mas você sai restaurada para uma semana renovada, né? Verdade. Exatamente. Incrível. É incrível. E você, Rô? Então, a minha história é bem diferente da sua. Durante a minha infância, meus pais não frequentavam nenhuma igreja, então não tinha nenhum hábito de ir na igreja. Quando eu estava por volta dos meus 7 anos de idade, eu tive uma crise existencial muito forte. 7 anos. 7 anos. Muito forte. Aquilo me pegou assim. E se eu morrer? O que vai acontecer comigo? Acho que foi por causa da morte do meu avô, né? Nós morávamos junto com meu avô, inclusive. E ele faleceu e a gente acompanhou todo o processo do falecimento dele. Falei, gente, mas se eu morrer, o que vai acontecer comigo? E fiquei com aquela angústia assim na alma, né? Porque eu não tinha resposta. Eu não tinha uma referência, né? E os anos foram passando. Aí uma amiga minha de infância me chamou para ir na escola dominical do Centenário. Aí eu fui. A minha mãe, mas assim, acabou a escola dominical, não fui mais. A minha mãe, eventualmente, ela ia em algumas igrejas neopentecostais, e eu ia com ela. Mas assim, eventualmente. E aí eu tenho uma tia, irmã da minha mãe, que ela era muito católica, muito católica. E aí eu tinha um grupo de amigos que frequentavam a igreja católica. Aí eu acabei indo. Né? Essa minha tia foi que me batizou na minha primeira comunhão. E eu gostava muito de ler a Bíblia. E a gente tinha uma Bíblia que era enorme. Assim, a gente levava para o domingo para missa e tudo. Né? E aí eu participava dos estudos, das programações, e eu gostava muito. E aí me chamaram, eu tinha na época 13 anos, me chamaram para me preparar para eu... Aí eu me crismei. Aí, depois que eu me crismei, com 13 anos, me chamaram para eu me preparar para eu dar aula de crisma para uma sala de 70 jovens. Eu tinha 13 anos. Caraca! Falei, bom, tem que estudar, né? Aí comecei a ler a Bíblia católica, os estudos. Eu falei, não, esse não é o Deus que eu acredito. Não é isso. Tá Depois de errado. você ter feito a crisma. Falei, tá errado esse negócio. Deus não tá aqui, não. Aí... E só que eu não tinha com quem conversar, porque eu ia falar isso para um católico, né? O pessoal vai falar o quê, né? E aí, você foi lá na frente e Não, tal? fiquei quietinha, mas já 13 anos, quietinha. Aí falei que não ia conseguir dar aula de crisma, que eles me desculpassem, mas eu não ia conseguir, e parei de ir na igreja. Fiquei 1 ano sem ir na igreja. Ninguém veio atrás de mim conversar. Por que você não foi? Nada. Olha assim, você foi convidada para dar aula de igreja aos 70, você para de ir na igreja simplesmente assim. Você é esquecido, né? E aí, nesse 1 ano, eu já estava angustiada. Gente, eu preciso de uma igreja, eu preciso de uma igreja. E quando eu parei de ir na católica, foi quando a minha mãe começou a frequentar aqui. Ela vinha sozinha. E já fazia 1 ano, porque foi esse ano que eu fiquei longe da igreja, foi o primeiro ano da minha mãe aqui na IPVM. E aí ela falou para mim um dia, vamos comigo na igreja? Era para vir domingo à noite. Né? Falei, mãe, vamos. Aí fui. Na hora que eu entrei, o pastor João Campos pregou. Gente. Não precisa falar mais nada, né? Não. Na hora do apelo... Não, assim, o Espírito Santo de Deus, né? Lógico, a gente sabe que é isso, né? E aí eu chorei assim, como ele dizia, copiosamente. Sério, você ainda foi falar com ele depois? Não. Aí aceitei o apelo. Muito tímida, né? Tava com 14 anos. Aí aceitei o apelo, aceitei Jesus. Aí comecei a frequentar a igreja. E a Denise, que hoje é a esposa do Eduardo, ela é minha vizinha. Inclusive o Dário, o irmão dela, a gente brincava juntos quando era criança. Caraca. A gente mora na O mesma mundo rua. é uma ervilha. É. A gente ainda... Eu sempre falo isso. Exatamente. E aí eu comecei a frequentar... que a minha mãe vinha no ensaio do coral, eu ficava pro culto da noite. Aí eu comecei a frequentar de manhã. E aí comecei... fiquei muito amiga da Denise, porque ela sempre dava carona para vir embora. Então, eu acabava indo e voltando com ela, porque eu ia até a casa dela, a gente vinha, e ela me trazia de volta. Aí, quando tinha alguma... E assim, não tinha UPA, né?
quando tinha alguma... Aí, o que acontecia? Eu frequentava a UMP junto com ela, porque ela já era da UMP, ela já tinha idade para isso. E não existia UPA aqui na IPV. O MP e UPA, para quem não sabe, o MP é grupo de jovens, né? E o UPA é adolescentes. Adolescentes. E não existia UPA, existia só o UMP. E você só podia ir para lá com 18 anos. Imagina, eu com 14 anos na UMP. Aí, pai, a gente vai no seu... A Denise, vai. Ah, então você pode ir. Se a Denise não fosse, eu não podia ir. Entendeu? Nossa. Era assim. E aí, eu frequentei o grupo dos pescadores do João Campos. Você tem uma ideia? Eu fazia evangelização. Todo domingo à tarde, a gente se Com reunia. 14 anos. 14 ia. Assim, porque daí depois... Aí eu frequentei a classe de catecúmenos, né? Me batizei tudo e, pum, fui pro grupo de evangelismo. E era evangelista, assim, ia para cima e para baixo com os pescadores. Todo domingo à tarde, a gente passava a tarde inteira evangelizando. Assim, foi uma bênção, um aprendizado muito grande, né? Que lindo. Então, Nossa, foi assim que eu iniciei na IPV. incrível. E era muito engraçado, quando tinha a programação das crianças, o pessoal começava a cantar a música do tio Jonas, saudoso tio Jonas. Ai, saudoso tio E o pessoal assim, Jonas. canta, Rô. Eu falei, gente, mas eu não frequentei eu vim pra cá com 14 anos, todo mundo acha que eu nasci aqui na IPVM. Eu acho muito engraçado. Pessoal que não convive tão de perto, como você não sabe essa música? Eu vim pra IPVM com 14 anos, eu não Você frequentei. se fez muito presente a ponto das pessoas falarem, você nasceu aqui. Na igreja, Então, assim, tava total aqui, totalmente. Eu achei que você tivesse nascido. Olha lá. aí. Muita gente acha. Nossa, também. Tô que eu assim, ó, nasci na igreja. passada com essa história, gente. Que E incrível. a sua dúvida de 7 anos foi sanada? Foi na pregação do João Campos, eu falei, aqui está Deus. Eu falei, incrível. encontrei, esse é o meu Deus, esse é o Deus que eu creio no meu coração. Mas a gente sabe que são as comunicações do Espírito Santo, né? Revelando a certeza. gente o plano de salvação em Cristo Jesus, né? Incrível. E depois tio Jonas, o plano da salvação, minha filha, ficou muito mais incrível, porque você, quando uma criança, né, entra na igreja, eu acredito assim, ela pega ali, desde o Jonas na barriga do peixe, mas quando você vem adolescente, aquilo ali pra você é tipo, o que é isso? É. Então você fica meio perdido, né? Fica. Muita gente já falou, como assim, Jonas, barriga, peixe? Oi, como assim? É meio doido, assim. Meio doido. Então, É. assim, a gente precisa realmente começar bem pequenininho ali, acompanhando adolescente. Você já entrou Sim. ali com 1000 dúvidas. Meu, Espírito Santo, como assim? Tocar no coração. Então, Eu ouvia bastante, ouvia muito, muito mesmo. E o Espírito Santo, na verdade, vai dando aquela sabedoria e entendimento vindo do lado alto, né? Daí eu entendia e ia assim, digerindo a palavra de Deus, né? De uma forma mais profunda, assim, me alimentando. E evangelizando, aprendendo, evangelizando. muito E bom. conforme a gente vai crescendo na fé, as coisas vão fazendo mais sentido, né? Cada Sim. vez mais. Sim. Porque quando às vezes a gente ouve uma coisa assim, você fala, calma, como assim? Isso aqui parece loucura. É porque a Bíblia fala que, para quem não é cristão, às vezes a palavra de Deus é loucura. E aí eu acho que o Espírito Santo vai trabalhando no nosso coração pra gente ir entendendo mesmo. É porque a palavra de Deus, ela vai na contramão deste século, né? Que a Bíblia fala, né? sim. Então, ela vai na contramão. Então, assim, você vê muito ego. A Bíblia fala para você se esvaziar de si mesmo. Aquela coisa muito de competir. A Bíblia fala que é para você andar... se Deus manda você andar 1 milha, você andar 2 milhas com o seu inimigo, quem faz isso? Sim, Né? sim. Deus fala... Se o teu inimigo manda você andar 1 milha com ele, anda 2 milhas com o teu inimigo. Quem faz isso hoje em dia? Então, você vai na contramão deste século, né? Sim. Para quem não tem o esclarecimento do Espírito Santo, é loucura mesmo. E uma coisa que, assim, você falou uma coisa bem importante, que a gente tá fixo ali em Cristo, né, o Espírito Santo tocando no nosso coração, estamos firmes, né, quando a gente acha que tá firme, é pra tomar cuidado pra não cair, né? Cuidado. Deixa eu perguntar pra vocês, como foi quando vocês tiveram, né, passaram por essa dificuldade de problemas de saúde? Como foi você descobrir que você estava com algum problema e aí você foi ao médico, assim, ao hospital? Aliás, em que fase da Em que vida, né? fase Porque que foi, né? Aí eu vivi isso em 2 fases da vida completamente diferentes, porque eu tive, depois de alguns anos, eu tive uma recidiva, né? Então, eu tive o diagnóstico, eu tinha 25 anos, e faltava 1 ano para eu casar, Ricardo. Então, eu estava numa fase da vida que eu estava trabalhando muito, enlouquecida, assim, né? Não, eu consigo. sei, Trabalho, fácil, né? casamento, é verdade. Isso, as contas para pagar, né? Porque daí você quer fazer tudo, né? Enfim, e aí
foi assim, não, pera um pouquinho, agora você vai ter que resolver isso aqui, né? O trabalho você vai ter que... Então, o diagnóstico veio assim, e veio porque... Bom, a gente sabe por quê, mas, assim, eu fui muito resistente para ir atrás do diagnóstico, né? Eu estudava, sabia fazer autoexame, ensinava, inclusive, né, como fazer. E um dia, lá, tomando banho, senti, pegava, falei, opa, tem alguma coisa estranha. E, assim, acho que já aconteceu com vocês, né? Uma mulher que tem mama, principalmente se for uma mama densa, você parece que tem 100 nódulos cada mama, né? Porque tudo, você sente coisas, né? Você fica, ué, mas isso aqui isso não é, né? Mas ali era muito diferente, para mim era claro que tinha alguma coisa, mas lógico, não sabia não sabia o que era e nem sabia, assim, nem passava pela minha cabeça que poderia ser, né? Sabendo você dando essa orientação a outras pessoas, com você falou não. E eu, assim, aquilo, né, também, eu não tinha tempo. Não tinha tempo para ver isso. Então, assim, eu dava plantão à noite, aí eu já ia pro outro de manhã, era uma loucura. E aí eu fui no ginecologista de rotina e falei, olha, tá tendo isso aqui, né? Dava pra palpar, tranquilo. Ele falou, olha, não é nada, você é muito jovem, mas eu vou te dar um pedido de ultrassom, né? Tá bom, esse pedido ficou na minha mala abarrotado, assim, sei lá, 6 meses, né? E aí, um dia saindo do plantão, né? Isso eu trabalhava lá ainda na escola, né? Na Escola Paulista. E eu falei, acho que vou passar aqui, aquela coisa de hospital e escola. Eu tenho aqui um pedido antigo. Será que eu posso fazer um encaixe, fazer esse ultrassom? E ali, assim, né? Fiquei horas ali. Não, porque não sei o que. Aí vem aquele monte de residente, né? Hospital escola, né? Ai, palpa aqui. Ai, olha o exame. É um nódulo irregular, fixo, não sei o que. Aí você já começa. Opa, nódulo irregular, você já começa, né? O quê? E aí, bom, enfim, quando eu fui pro diagnóstico, ainda estava assim, dura na queda, né? Contei, meus pais, Ricardo. Mas vamos, né, pegar o resultado. Não, eu vou, gente, eu vou sair do plantão e vou lá, fica tranquilo, tá tudo certo, eu passo lá e pego, como se eu fosse comprar um picolé, né? Fui sozinha, tive o diagnóstico, assim, da melhor forma possível, né, se é possível, né? Uma médica que é muito maravilhosa, que é minha... Nossa, eu nem sei o que ela é minha, porque ela é maravilhosa, ela tá comigo até hoje. Virou minha irmã, exatamente. E ela era residente ainda na época, né? E aí, saí de lá, bati o carro, né? Completamente mal. Meu Deus! Não, tá tudo bem, eu pego sozinha, bati o carro. Ai, amor, eu bati o carro aqui. O quê? Porque, eu acho que eu tô com câncer e... Não, como é que dá notícia? Meu Deus, desse jeito. Era muito maluca, como é que você chegou em casa nesse dia? Pois é, com o carro batido. Tem que uma notícia péssima, né? Hoje a gente tá rindo, né? Imagina... exato. Mas assim, gente, não façam isso, né? Porque você não vai pegar um possível diagnóstico sozinha, né? Não façam isso. E nem fala pelo telefone pro seu noivo, né? Que você tem câncer. E nem pegue o carro, se possível. Peça um Uber. Por favor, Isso aqui tá um episódio bem prático, assim, com dicas práticas. Não faça isso. Eu tenho que ir ao hospital, pegar um exame... que, né, talvez, eu não sei, mas eu vou pegar um Uber. Então, fica aqui a dica. Começa por aí. E aí, aquilo, né? Uma pancada, mas, assim, ainda era uma coisa, assim... Você não tinha introjetado isso, não era real ainda. E a médica falou assim, Mari, como você é jovem, a gente vai fazer um tratamento pesado, porque você vai aguentar, porque você é jovem. Então, assim, vai vir pancada. E foi mesmo, né? Mas eu ainda tinha aquela coisa, assim... Vai dar certo, tá tudo certo. E foi aquele momento, aí respondendo finalmente sua pergunta, foi aquele momento, assim, pedagógico mesmo, né? Deus usar a limitação, eu acho. Eu nem sei te dizer se foi um sofrimento, mas eu me vi limitada, assim, fisicamente, tudo, né? E assim, não sei se posso dizer espiritualmente, porque em alguns momentos eu não tinha força para orar. E aí a igreja foi muito presente, muito assim, né? De estar lá, gente que eu não tinha o menor contato, que ia me fazer visita, né? Então foi muito interessante. Mas passando essa fase assim das primeiras quimioterapias, aí assim, a minha vida melhorou tanto, gente. Assim, muito. Minha vida melhorou muito depois dessa primeira vez, assim, tudo. Mas principalmente em relação aos relacionamentos, né? Os relacionamentos com os meus pais, com o Ricardo, com os amigos, assim, realmente... Você teve uma aproximação grande com a igreja e relacionamento também. com Deus. Muito, né? E aí, depois de 7 anos, aí aquilo, né? A gente aprende, mas aprende mais ou menos. Porque daí eu já estava na vida também, muito maluca, de trabalho, né? Sim. Né? Não tem jeito, né?
Mas Deus é misericordioso, né? Então, falou assim, ó, vou te dar mais uma pancada. Vai ver? Vamos lá, minha filha, acorda. E aí eu tive uma recidiva, né, no mesmo lugar. E da outra vez eu tinha feito uma quadrantectomia, tirei uma parte, fiz químio e rádio. E dessa vez veio no mesmo lugar. E foi. E aí você já estava com filhos? Pois é, essa foi a mudança. Essa foi a mudança, porque eu não tinha casado, né, da primeira. E essa eu já tinha a Lolô, a mais velha, e a Alice não tinha 1 ano. E elas são muito próximas, né? Então eu tinha uma bebê de menos de 1 ano, 1 ano e 8, e a Alice... De 2. De mês, não, uns 8 meses, acho, mais ou menos assim. Então, aí me pegou. Aí eu não era tão assim, vai dar tudo certo. Não, virou mãe. Me bateu um pouco, assim. Mas também bateu por pouco tempo, viu? Assim, olha, e aí, quem que vai cuidar dessas meninas? Porque agora... Eu falei, poxa, né? Tudo bem, morrer é lucro, né, gente? Tá tudo certo. Viver é Cristo, morrer é lucro. É lucro, mas assim... Mas será, assim, que alguém vai cuidar tão bem quanto eu? Aí Deus falou, vai, minha filha, porque eu amo mais as meninas do que você. E, né, mas isso eu entendi no processo também, né? Então, mas assim, fisicamente foi mais difícil, né? Aí foi uma cirurgia maior, porque daí eu fiz a mastebe lateral, né? Pós-cirúrgico foi muito complicado para mim, com o bebê no colo, não pode levar. O médico, você não pode levantar os braços. Ok, como é que você não levanta o braço? Como você não pega uma criança, bebês, sua né? filha? Então foi um pós-operatório bem complicado. E teve essas questões assim de, ai meu Deus, mas assim, querendo dar mais atenção, querendo estar mais presente, né? E a limitação veio assim mesmo, a limitação física, né? E assim, uma das grandes coisas, assim, que me causava muito sofrimento é ver pai e mãe sofrendo, gente. Da primeira vez, isso foi o pior pra mim, né? Ver sua mãe e seu pai sofrendo, porque, né? Por mim, né? É aquilo, né? Não sei, eu teria tudo para que eles não passassem por isso, né? Então, isso foi muito forte pra mim. E na segunda vez também, mas aí na segunda vez teve as meninas. E eu senti, assim, que houve um apoio mútuo da família, assim, não, vai dar certo, porque nós, a gente tá aqui para apoiar, ter as meninas e tudo. Mas a segunda vez, assim, aí melhorou mais ainda, porque, nossa, gente, aí o relacionamento com Deus, assim, foi muito maravilhoso, assim, de ver que a gente não é nada, da misericórdia, de que como é viver o sofrimento com Deus, gente, assim, se o sofrimento me leva mais próximo de Deus, então tá bom, então eu tô aqui para isso mesmo, então pode mandar. Muito incrível. E aí, Mari, só para ilustrar melhor, assim, eu sei que a químio tem muitos efeitos colaterais, mas quando a gente fala de câncer como um todo, ou especialmente o câncer de mama, a gente tem sintomas claros, assim, ou é mais um nódulo mesmo, para quem não conhece mesmo? Eu, por exemplo, não tenho muita informação sobre o câncer. Na verdade, existem tipos de nódulos e tipos de sintomas, né? Depois que ele aparece. Claro que tem aquele nódulo, principalmente uma mama muito densa, que você não vai palpar nada, né? E no meu caso era um nódulo fixo, conseguia palpar, mas a mama era normal. Então, o que pode acontecer? Uma mama, a gente fala que é aspecto de laranja, mais enrugadinha, mas com aquelas fibras, sabe? Como se fosse contraída, como se fosse uma mama contraída. Isso pode acontecer. Sair secreção do mamilo também. Você fica na dúvida, assim, se machucou, se ralou um pouquinho, sai aquela aguinha, né? Isso também. E a mama disforme, né? Ela pode ficar meio torta ali. Ou nada disso, né? O meu era um nódulo único. Que você não. Então fisicamente é isso, né? Aí tem um tanto de fatores de risco que eu acho que se a gente for pensar, todo mundo tem, gente. Eu acho que eu tenho mais fator de risco hoje do que eu tinha antes, quando era mais nova. Então. Independente da idade? Não, é mais comum mesmo no envelhecimento. Mas a gente tem visto cada vez mais jovem, né? No meu caso foi, por exemplo. Mas o envelhecimento é um fator de risco. Entendi. Para câncer de mama. E você? Vamos lá. Se identificou? Foi muito diferente? Foi um pouco diferente. Eu era recém-formada, estava na Unicamp. Na verdade, quem fez essa ponte para ir para a Unicamp foi meu professor de fisiologia vegetal.
ele me chamou para conversar, falou, e aí, o que você vai fazer quando você formar, né? Isso é setembro do último ano de faculdade. Eu falei, professor, eu vou trabalhar em fazenda, né? Ele falou, não, senhora. Eu falei, como assim? Ele, não, senhora. Seu perfil é de pesquisadora. E eu não tinha nem noção disso. Eu falei, é mesmo? Ele falou, é. Você quer ir para a Unicamp? Eu olhei para ele e falei assim, quero. Tá me oferecendo? Por que não? Aí ele falou, espera só um pouquinho. Ó, na sala onde ele trabalhava não tinha nem telefone na época. Aí ele saiu, foi telefonar. Demorou, eu contei porque eu tinha alguma coisa para fazer de tarde. Eu lembro que demorou 15 minutos. Eu lá olhando para o relógio, esperando ele. Aí ele falou assim, ó, quando você se formar, depois que você formar, graduar, blá, blá, fizer sua mudança, tudo, você vai lá na Unicamp, vai procurar o professor doutor Ivani Valio, ele é aposentado, convidado pela Unicamp a continuar lá desenvolvendo pesquisa. Uhum. Ele tem uma linha de pesquisa e ele tem bolsa para você lá. Falei para ele, tá bom, professor, não sei nem como eu te agradecer quando você fica assim, né? Tipo, a bênção chega da noite pro dia em 15 minutos. Né? Eu não sabia nem... Nenhuma ligação. Não tinha nem palavras assim para agradecer. Aí, minha família nem entendeu direito o que estava acontecendo. Aí formei e fui lá, eu lá na Unicamp. Aí eu era aluno especial em 5 disciplinas na fisiologia vegetal. Eu tinha o meu projeto de pesquisa, o meu professor orientador, que ele era referência na fisiologia vegetal do mundo. Fisiologia vegetal. Do mundo. Tô tentando... Coisa simples. simples. Não, do mundo, é referência até hoje. E eu recebi uma bolsa que na época chamava Bolsa de Especialização, que é uma bolsa que você recebia antes do mestrado, não existe mais. Uhum. E eu pagava todas as minhas despesas lá com essa bolsa. Aí mudei para Campinas, né? Eu vivia lá. Aí um dia eu em casa tomando banho e senti um nódulo assim, falei, caroço. Falei, gente, o que é isso aqui? Que ontem não estava aqui, que no dia anterior não estava, ele não estava ali no dia anterior. Você tinha a rotina de fazer autoexame? Não tinha, mas assim, tipo, ontem eu tomei banho e não tinha isso aqui, né? Imagina, isso foi em 94, nem tinha essa... Orientação, Não, nem nada. tinha, nem existia nada disso. Aí eu peguei, falei pro meu professor, eu tô com um nódulo aqui e eu vou marcar consulta na minha ginecologista, que na época eu nem sabia que existia mastologista, que é especialista da mama. Ele falou, não, vai, tudo bem, não sei o quê. Aí, uma sexta-feira, eu saí, fui só de manhã, eu não lembro direito, eu faltei na sexta-feira, enfim. Aí, passei na minha ginecologista, que era aqui em São Paulo, doutora Raifa. E ela falou, vamos fazer uma ultrassonografia? Vamos. Aí, assim, né, eu ficava indo e voltando. Aí veio o resultado da ultrassonografia, ela falou, não tem nenhum aspecto de malignidade, só por fator de segurança. Vamos fazer uma mamografia? Nem se indicava fazer mamografia naquela época. Eu estava com 26 anos. Vamos. Estamos falando de 1994, tá? Aí fiz a mamografia, ela falou assim, olha, não, eu não quero que você coloque besteira na sua cabeça, não tem nenhum aspecto de malignidade. Porque a imagem não era irregular, o nódulo. Ela podia falar assim, a gente vai acompanhar isso aqui. Falou assim, só por excesso de zelo, vamos fazer uma biópsia? Vamos. E aí fiz uma biópsia com anestesia local, tal. Aí o médico falou assim, vai durar no máximo meia hora. Eu fiquei 1 hora lá, porque ele tirou um pedaço. Ele falou assim, comadre, ele me chama de comadre. Tem um pedaço aqui mais aqui no fundo que eu tenho que tirar, porque se ficar isso aqui não pode. Tá bom, ele ficou mais meia hora brigando com esse pedaço. Eu estava com anestesia, eu sentia que ele puxava e o negócio voltava. Ele puxava e o negócio voltava. Eu não sentia dor, mas eu sentia, né? Mexer. Aí ele tirou tudo. Quando veio o resultado da anátome patológica para esse médico, ele não teve coragem de me falar que eu tinha câncer. E, para você ter uma ideia, eu tinha cara de muito nova, né? Muitas vezes, quando eu saía com meus amigos e ia para algum lugar, eu já tinha mais de 18 anos. Eu tinha que mostrar a identidade, que o povo não acreditava que eu era maior de idade. Ai, gente, tipo eu. Então, imaginei eu com 26 anos, o povo olhava para mim e achava que eu tinha 20, 18 no máximo. Ninguém falava que eu tinha 26 anos. Ele olhou para mim e falou assim, olha, você vai lá... eu vou te encaminhar para o IBCC, que é o Instituto Brasileiro do Controle do Câncer, que fica ali na Radial Leste. Porque, assim, eu vivia de bolsa, eu não tinha convênio médico, né? Ele falou, você vai lá, eles vão te atender, você vai fazer tudo pelo SUS. Ele falou assim para mim, você me promete que você vai lá, que tem que fazer um tratamento... Sem te falar. Sem me falar. Eu Que falei, tratamento é esse? Ele não... Não, nem perguntei. Eu falei, Não, não, e tudo bem. você só aceitou, achou Eu normal. assim, né? Tipo, não, Bora.
Jovem, não, né? aí- Jovem. Não, e ele é assim, não, mas você vai me prometer que você vai lá e quando você terminar o tratamento, você vai voltar aqui para me contar. Não, eu prometo para você, eu volto. E ele, eu vi que ele não teve coragem de me falar que eu tinha câncer. Você foi sozinha. Fui sozinha. Ah, gente. Não, O foi que tem na cabeça, né? Não, mas ele não deu o menor indicativo do problema que eu tinha. Não, só vai no Instituto do Câncer e... Não, e nem me caiu a ficha, nem tchum, mas eu muito pastel, né? Aí eu cheguei lá, tipo, 6 horas da manhã, você fica horas esperando, aquele negócio cheio de gente. E os Tal. pacientes que passam, né? Não, o povo faltando um pedaço do pescoço, faltando um pedaço do rosto, sem braço, uma coisa assim tranquila, dureza. né? E eu lá, assim, não, nem tchum, não caiu a minha ficha em momento nenhum, por nenhum segundo. Aí eu tô lá esperando, sei quando foi, aí passa aqui, faz triagem aqui, faz não sei o quê, eu sei que já era de tarde. Eu tava lá esperando alguém vir falar comigo, aí entrou que é hospital escola também, né, aquele monte de médico. Tava com uma enfermeira, entrou uma pelo que eu percebi era médica, ela falou assim, ó, então você pede exame tal, e encaminha ela para QT. Aí eu, QT, quimioterapia? Aí que eu comecei, né? Aí que começou a cair. Aí eu olhei para a médica e falei assim, mas o que eu tenho? Ela estava escrevendo um monte de coisa, ela parou, ela fez assim para mim, ela olhou assim para mim. Ela não sabe. Você não sabe o que você tem? Eu olhei para ela e falei assim, não. Aí ela, você tem câncer. Nossa, naquele momento. Assim, sem papas na Nada. língua. Naquele momento, as lágrimas só caíam. Assim, eu não conseguia nem piscar. Sozinha. As lágrimas caindo. Com uma médica que não teve a delicadeza, nem a Nenhuma. sensibilidade de olhar e ver que você não sabia. Nenhuma. Meu Deus. Aí as lágrimas começaram a cair. Eu me senti assim, parece que você ficou você fica meio anestesiada, fica tudo slow motion, né? Uhum. Aquela coisa assim. Aí ela falou assim, olha, mas eu vou te dizer uma coisa. Aí ela viu, né? Aí se tocou. Né? Vou te dizer uma coisa, tem todo jeito de ser inicial, menina, você vai sair daqui, menina, né? Você vai sair daqui curada, não sei o quê, mas aí eu já estava chorando. Né? Aí eu falei, aí eu fiquei olhando assim para ela, né? Tipo, eu fiquei sem reação. Aí ela pegou para a enfermeira e falou assim, ó, leva ela aqui na sala de... ela falou assim, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o doutor Adalgirdo Alessandro, que ele é referência nessa área, ele vai vir aqui conversar com você, blá, blá, blá. Esse médico foi só o que inventou a mastectomia. E ele operava lá no IBCC, porque ali é um hospital escola. Então, além de ele desenvolver pesquisa, ele queria que os brasileiros fossem o melhor nessa técnica. Sim. Olha isso. Aí, na hora que ela saiu, eu orei. Falei, Senhor, se for para a vida, que o Senhor me dê paz. Se for para... contrário. Se for para a morte, que o Senhor me dê paz. Se for para a vida, que o Senhor me dê força, porque eu não aguento isso, não. E chorando. Aí, eu costumo dizer, quando eu choro, eu não choro, né? Eu convulsiono. Já teve pessoas aqui na IPVM que foram até preocupadas comigo. Mas você não chora, você convulsiona. Eu falei, é verdade. E eu lá chorando, assim. Aí ele chega, eu tentei me recompor, né? Esse médico. Aí ele olhou para mim e falou assim, olha, eu sou referência nessa área. Eu que inventei a mastectomia, blá, 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 e eu que sou melhor nessa área. Blá, blá. Ele falou assim, nós vamos fazer o melhor para você. Né? E só que você tem que fazer um monte de exame. Aí ele pediu um monte de exame, aí eu já falava direto com ele, eu não falava nem mais com essa médica. Sim, que aí sim. ele falou assim para os médicos, a Rosângela é paciente minha, não quero nem que enfermeiro ponha a mão nela. Porque assim, aí... Olha que você tem uma enfermeira aqui, hein? Não, mas ele não deixava. Ele falou que nem Brincando. curativo os enfermeiros puderam tocar nele. Não deixava. Aí ele chamou os médicos. Olha aqui, 26 anos, câncer de mama. Eu não quero mais ouvir que mamografia é a partir de 40 anos. Acabou, isso acaba agora. Sim. E só tinha idosa e eu lá. Né, só... Aí ele deu uma bronca nos Porque médicos. pra ele também foi tipo, olha aqui os meus estudos. Né? Tipo, ele foi enviado do Senhor. Aí ele falou, acabou esse negócio de mamografia a partir dos 40 anos, isso acaba agora. Né? Aí, e tinha vezes que ele me pegava pela mão e falava assim, agora que você vai fazer esse exame, vai ser por causa disso, não. Aí fiz todos os exames e fui para a cirurgia, assim, sem noção do que ia acontecer. Porque aí ele falou para mim, depois, no outro dia, no dia seguinte, ele me chamou numa sala e falou assim, é o seguinte, preciso conversar com você.
Você precisa se preparar para a cirurgia, porque você pode sair da cirurgia ou sem a sua mama esquerda, ou sem o seu pulmão esquerdo, ou sem o seu braço esquerdo, ou sem nenhum desses. Então, você se prepara para essa cirurgia, por quê? Pelos os exames indica que é inicial, mas a gente só vai saber na hora que abrir. Então, na hora que abrir, é o que a gente vai ver que tem que fazer. E o que tiver que fazer, nós vamos fazer. Então, assim, você se prepara para essa cirurgia. Eu falei, tá bom. Nossa, você sabe que eu tinha esquecido, que eu passei por isso também. Porque imagina você ir para uma cirurgia, você não sabe o que vai acontecer? Sabia. Você me relembrou agora. Você Foi, acorda... porque você não sabe. Você E não aí, sabe o que você tirou tem. o quê? Qualquer você não outra tem. coisa que você vai fazer, o médico te verdade. explica antes, né? Vou fazer Isso. assim, São assim, tantas horas de assado. cirurgia, mas assim, Não não existe. tinha. Eu lembro que eu falei de falar isso pro Ricardo. Ó, pode ser existe. tantas Prepara. horas, mas pode ser o dia todo, né? E é verdade, eu tinha esquecido. E eu lembro que quando eu estava lá e assim, eu lembro que eu cheguei lá numa segunda de uma semana. Na segunda-feira da outra semana, eu internei no domingo dessa mesma semana, que eu já estava com todo o resultado de todos os exames, porque ele pedia tudo em urgência. Aí teve um médico cardiologista lá que deu um PT, aí ele foi lá e deu um PT maior, e o médico fez o exame, que ele não queria fazer. E era assim, falava que o enfermeiro não resolvia, falava que a enfermeira falou, peraí que eu vou chamar o doutor Adalgiro. Aí chamou ele lá, aí ele foi na minha frente, deu um PT maior ainda com o cardiologista, e ele fez o exame. Enfim, e aí, ainda teve também outro PT da parte de agendar a cirurgia, que ela abriu para mim a caderneta e falou assim, ó, tá vendo aqui, ó, das 8 horas da manhã até não sei que hora, não tem. Aí eu peguei e falei com a enfermeira, ela chamou o doutor Alessandro, ele levantou, ele saiu lá da sala dele, ele deu uma volta no hospital, foi até esse lugar que marcava a cirurgia. Ele virou para a atendente e falou assim, você me dá o caderno, por favor? Colocou lá. Ele colocou em cima, porque assim, não tinha mais espaço. Ele escreveu naquela parte de cima, escreveu 7 horas, cirurgia, paciente... Falou, você entendeu quando eu falar que é para marcar? Assim, foram umas coisas assim, Deus colocando pessoas na minha vida e me abençoando grandemente. Sim. Né? Nossa. E foram 2 petis que ele teve que dar lá para o pessoal entender que era prioridade, tinha que fazer. Não interessa se tinha agenda, se não tivesse agenda. Aí, na segunda-feira, internei no domingo. Segunda-feira, estava eu já lá na mesa de operação. Eu contei. A médica que é responsável pela minha radioterapia pós-cirurgia, porque existia dúvida se eu ia ter que fazer quimio ou não. Eles só iam definir isso depois da cirurgia. Ela falou assim, eu sou a doutora fulana de tal, eu vou ser responsável pela sua radioterapia, mas eu estou aqui só para assistir a sua cirurgia. Aí eu contei em volta de mim, tinham 14. Oi? Tudo de branco, 14. Assim, não tinha espaço para ninguém mais ficar, porque a maca inteira, eu contei antes dele me assassinar. Tinham 14. Gente. Era assim. E aí ele falou assim para mim, olha, o anestesista vai aplicar anestesia geral. Agora você relaxa e é comigo. Relaxa, vou orar. No domingo à noite, quando eu internei, e assim, na época eu namorava um gaúcho que ele morava no Rio Grande do Sul, né? Ele já queria casar comigo com 6 meses de namoro. Eu que fiquei segurando. Ele falou, opa, vamos segurar, vamos devagar, não sei o quê. E o pai dele tinha passado por um processo de trombose, tinha quase falecido. E eu nem contei nada para minha irmã assim, você não vai contar para o Claudionei? Eu falei, não, o pai dele está num processo de trombose, com necrose no pé. Você acha que eu vou fazer ele vir do Rio Grande do Sul para cá? Eu falei, não, eu falei, só vou contar depois da cirurgia. Porque foi assim, uma semana, uma semana eu descobri, em uma semana eu descobri e operei. E eu falei, eu não vou fazer ele vir lá do Rio Grande do Sul por conta disso, né? E Sozinha de novo. Disso. Como Como se se fosse fosse uma uma coisa coisa simples, simples, né? Vocês já sabiam disso, porque vocês estão se identificando demais. Eu tô assim, chocada. Tá vendo? a gente pensa primeiro nos outros e depois na gente, né? Aí, esse médico, o doutor Adalgiro, aí, assim, teve uma hora que eu estava lá, assim, falando para ele, não, mas como é que eu vou contar para minha mãe? Não, mas como é que eu vou contar? Não sei o quê. Ele Você falou não assim, contou pra ninguém. Não, contei assim, para todo mundo, menos para minha mãe. Não, aí deve ter mais um agravante nessa história de contar para minha mãe, que daí depois vocês vão entender. Episódio prático. Não façam o que elas fizeram. Vocês convidaram as pessoas certas. Gente. Tudo que vocês não devem fazer. Aí eu tava assim, mas aí minha mãe, não sei o quê. O médico falou assim, escuta! Bateu assim, né? Quem tá doente é você, não é sua mãe. Pense em você primeiro. Aí eu dei uma, segurada. Ele bateu na mesa. Escuta! Quem tá doente aqui é você, não é sua mãe. Tem que pensar em você agora. Depois você resolve a sua mãe. E aí eu cheguei em casa e falei para minha mãe que eu tinha feito a biópsia, mas que tinha dado
que tinha ficado alguma coisa, que tinha que ter no microscópio, porque para tirar, não sei o que, né? Deu uma volta para falar para a mãe. Não não falei que tinha. Ela contou omitindo. Eu contei, mas eu falei o que tinha, tudo que ia fazer no hospital, mas não falei o nome, o que era. Por quê? A minha mãe, nesse momento, ela estava saindo dos calmantes e se tratando com homeopatia, então ela tinha crises nervosas. Entendi. Entendeu? Se você falasse, já era todo o tratamento. Então, e aí eu fui, acho que foi, agora eu não vou lembrar se foi antes ou depois da cirurgia. Eu sei que eu fui conversar com esse médico que tratava minha mãe, com uma tia minha, irmã do meu pai, me levou. Eu marquei uma consulta só para falar com ele sobre isso. Conto ou não conto? Ele virou para mim e falou assim, eu vou ser muito honesto com você. Se você falar para sua mãe o que você tem, eu não me responsabilizo pelo estado de saúde dela. Porque minha mãe ela tinha crises nervosas seríssimas, gravíssimas. Aí vem mais um agravante. Não posso contar para a igreja. Porque senão ela ia Porque saber. senão sua mãe ia ficar sabendo. Vai que alguém escapa, não posso. Não contei. A IPVM não soube desse meu primeiro câncer. Só veio saber mais de 5 anos depois. E agora no podcast. 5 Né? Agora Então, no quem não podcast. sabia. Então, eu não pude contar nem para a igreja. Gente. Né? E aí, no domingo que eu estava lá internado, era um quarto enorme e eram 6 leitos. Eram 5 senhoras idosinhas e eu. Aí eu falei, Deus, fala comigo, né? Aí eu peguei, abri minha Bíblia e veio lá o Salmo 4. À noite me deito e durmo em paz, porque tu, Senhor, estás comigo. Meu filho. Aí eu compartilhei com as mulheres do quarto esse texto. Falei que estaria orando por elas, pela cirurgia delas também, pela recuperação delas também, para elas confiarem, né, e colocarem a vida dela nas mãos de Deus. Mas era tudo senhora bem idosinha. Sim. E ali eu senti que reinou uma paz em todas nós. Né? Foi a presença gloriosa de Deus ali e o Espírito, as comunicações do Espírito Santo. Né? E eu dormi, menina. Dormi assim. Tranquilo. Paguei. Aí dormi assim, né? Tipo, aqui, de 2 em 2 horas eles entram no quarto, mas eu dormi. Eu sinto que eu dormi. Aí fui para a cirurgia nesse cenário, né? Descansada. Descansada. Descansada em Deus. E Na assim, verdade, ela não estava sozinha. Vocês pegaram agora, lógico. E apacentada, né, pelo nosso Deus e Pai de misericórdia. Nossa, gente. Que a Bíblia fala que é certo que não dorme e nem cochilo guarda de Israel. O que significa isso, gente? Que nem por um segundo você está desamparada. Sim. Nem por um segundo. O que ainda me comoveu aqui... Gente, seguinte, a gente... eu e a Jéssica, o pessoal aqui da produção do podcast, a gente não sabia da história das duas, da idade, 25 e 26. A gente não sabia. E quando a gente convida, né? Quando a gente, né, faz aquele filtro, quem que a gente vai convidar? A gente sabe o superficial, digamos, dos nossos convidados. Porque a gente convive na igreja, mas a gente não sabe da história, né? Dos detalhes, Dos né? detalhes e tudo mais. E assim, o quanto Deus tem falado com a gente é chocante, tá? Por meio Tô falando das aqui. pessoas que vêm aqui. Mas esse foi só o primeiro momento, sabe que tem mais, né? Sim, a gente sabe, por isso que a gente tem mais perguntas. E em nenhum momento vocês ficaram bravas com Deus, assim, de por que comigo? Porque será que eu não fiz tudo tão certo assim? Alguma coisa nesse sentido? Que acho que talvez para algumas pessoas isso seja comum, de ficar com raiva de Deus, de assim, por que comigo? Contestar Deus, né? Exatamente. Meninas, comigo não aconteceu. Não fiquei, assim. Eu não sei, acho que eu tenho um perfil um pouco prático, assim, e eu queria saber por quê e pra quê. Pra quê, na verdade, né? Tá bom, aconteceu, vamos fazer o que tem que fazer, mas pra quê, né? Alguma coisa tem. Eu entendi assim, que era como se eu estivesse passando por um treinamento, e eu entendia que era um treinamento espiritual mesmo, né? De estreitar meu relacionamento com Deus. Então, por que não essa revolta, assim, que eu acho que é super comum, não teve, eu não senti isso, não, eu não sei, assim... Nem na segunda vez, quando você já estava com as meninas? Não, na segunda vez, eu falei assim, então vou ter que parar de novo, eu senti um pouco isso, assim, né, puxa, que saco, vou ter que parar de novo, porque, assim, eu sou enfermeira, mas eu odeio ir no médico, gente, eu sou uma péssima paciente, eu falei assim, eu achava um saco, tanto é que, assim... Eu posso fazer o que eu não devo fazer, o que eu faço, mas que não deveria. Eu, assim, porque são tantas consultas, né, Rosângela? São muitas, assim. Radioterapia, gente, são todos os dias que você tem que ir para o hospital fazer radioterapia. É muito cansativo.
então eu dou uma leve sumida depois que acaba o tratamento. Eu não apareço mais, porque eu não quero mais. Tanto é que, assim, eu pouco falo disso. Eu não sei se é inconsciente, sabe? Assim, não quero falar disso. Mas, assim, me cansa um pouco. Me cansa um pouco, assim. Ai, nossa, médico. Ai, nossa, cirurgia. Ai, nossa. Então, assim, eu só tenho esse despertar, assim, da importância de falar sobre isso, porque sempre chega alguém para falar, assim, né? Ou na igreja, ou fora. Ai, Mariana, olha, tem um nódulo aqui de uma conhecida, ou meu. Você pode me indicar alguém? O que você acha, né? Eu falo, opa, né? Porque o que eu passei precisa servir para alguma coisa, né? Não é só para falar assim, ok, né? E foi bom para mim, e eu realmente acho que é importante o testemunho. E sua irmã fala muito isso para mim, viu? Mariana, você precisa falar mais. É tanta coisa que você já passou, minha filha, você precisa falar. E eu não tenho muito isso, sabe? Não é uma coisa muito minha, assim, de ficar falando os detalhes, né? Sim. Mas eu acho que é importante, sabe? E até por isso acho que eu aceitei de estar aqui com vocês. Vou falar de uma né? vez só, entendeu? Já que ficam falando pra eu falar. Deixa eu falar Fica uma vez gravado, só, depois só reproduzir. Você assiste lá, faz favor? verbo. Não, gente. Mas não tive a revolta, não, Jéssica. E você, Rô? Eu também sou uma pessoa muito prática. E eu sou uma pessoa assim, o que tem que fazer? Isso e isso. Então, da segunda vez que eu tive que ficar careca, eu fui lá e falei, ó, a minha cabeleireira falou, não vem que eu não... chorando, não vem que eu não vou conseguir fazer. Aí eu procurei um cabeleireiro, que foi meu cabeleireiro quando eu era adolescente e tal, não sei o quê. Falei para ele, raspa, ele fui sozinha, pode raspar, ele raspou, doei o cabelo. Não chorei, não tem, assim, sou muito prática. O que está acontecendo é isso, tem que fazer aquilo. E dentro dessa praticidade, eu namorava com aquele gaúcho da primeira vez, né? Que eu tive o câncer. E ele é um cara muito família, italiano. Ele foi alfabetizado primeiro em italiano, depois em português, aquelas coloniazinhas, né? Que tem, aquelas cidadezinhas. E eu amava, ele me amava, e era um amor lindo, blá. Depois que eu tive câncer, a primeira vez, eu decidi que eu não ia querer ter filhos. Porque a minha preocupação era, se essa doença volta, eu vou deixar filho para quem criar. Então, eu, de uma maneira muito prática, e eu não consegui falar isso para ele. Porque, assim, a gente, quando falava de filhos, você quer ter filhos? Eu quero ter uns 4. Né? E eu, pela minha imaturidade também na época, né, eu não consegui falar isso para ele, que eu não queria mais ter filhos. E eu não queria privá-lo de viver e realizar isso. Então, eu terminei o namoro com ele. Nossa. Se ele não ia sofrer com a sua cirurgia com o pai, aí ele sofreu mais. É verdade. Então, mas, assim, foi um processo. Não foi assim, eu tive, terminei o namoro. Você já tinha terminado depois. Não. Aí, a gente ainda ficou um tempo juntos. E daí eu falei para ele que não ia mais a gente namorar. Ele entrou em depressão, ele ficou bem triste, né? Mas os caminhos de Deus a gente não conhece. Ele casou com uma esposa que teve câncer e passou por todo o processo de radioquímio. Nossa. Né? E nós somos amigos até hoje. A gente Mantiveram conversa contato. e tal. Né? A gente ficou um tempo sem se conversar e recentemente a gente... E foi bem no ano passado que ela teve que passar por todo esse processo. E você, com seu testemunho... Não, e dei dicas várias de alimentação, de fitoterapia, porque o meu mestrado foi com plantas medicinais, cultivo e manejo. Apesar do meu trabalho ser no campo, porque eu fiz experimento no campo, uma planta que ela é nossa, brasileira, nativa, né, e silvestre, eu levei para o sistema de cultivo, e aí eu fiz a extração do óleo essencial dela. Então, na hora que eu fui discutir meus resultados no mestrado, eu tinha que falar a importância daquele composto, que na planta tem outra função, que só que para nós é medicinal. Então, apesar do meu trabalho ser agronômico, toda a discussão dos compostos, eu lia fitoquímica, eu lia artigo na área médica, bioquímica, fitoquímica, então eu já tinha uma inserção, né, nessa parte de medicinais por conta do meu mestrado. Então, hoje eu uso uma série de coisas que, além de melhorar a saúde, da combate câncer e blá. Próximo podcast. Continua. Então, eu, nessa coisa muito prática, eu terminei o namoro com ele. Ele ficou muito, muito mal mesmo. Da mãe dele falar assim, que ela não gostava de mim. De falar assim para ele, não, vai lá atrás da Rosângela, não sei o quê. Mas, assim, eu não ia conseguir me casar com ele e não realizar o sonho dele de ser pai. Sim. Né?
Mas foi um processo. Depois de um tempo, eu terminei com ele, mas eu não consegui falar na época que era por causa disso. Né? A minha imaturidade, eu não consegui. Enfim. E aí veio a segunda vez, né, que eu tive a recidiva. É essa parte já do podcast? Pode ser. Tá. Uma coisa que eu tenho muita curiosidade, porque assim, a gente sempre vê, enfim, na TV, né, as ONGs que recebem os cabelos, o processo de autoestima, porque vocês, né, ambas, você tava casando, né? Tava uma semana de casar. Um ano. E teve que, né, sofrer essa queda, né, capilar, que a químio traz e tudo mais. Autoestima da mulher, como que ela fica? Porque, assim, a gente vê isso e pra nós, assim, é um tabu ainda, né? 20 e poucos anos, a gente nunca imagina que isso pode acontecer. Como que fica? Eu acho que mesmo para pessoas, mulheres mais velhas, o cabelo é uma questão muito importante da identidade da pessoa, né? Então, eu acho que antes de eu falar da minha experiência, que eu tô vendo que a gente é meio fora da curva, né, Rosângela? Então, eu quero idênticas. Eu quero dizer que eu acho que a maioria enxerga tudo, desde a cirurgia quanto o cabelo, uma mutilação mesmo, né? Eu acho que essa é a maioria. Mas não foi para mim. Isso não foi para mim. Né? Eu, assim, também, né? Então, eu fui com uma amiga, essa eu não fui sozinha, né? Para cortar o cabelo, porque daí você recebe a quimioterapia e aí em 15 dias... Não foi com a mãe. Será que minha mãe foi? Não, acho que minha mãe foi. Essa minha mãe foi. Mas é que eu me lembro bem dessa minha amiga. E com 15 dias, seu cabelo vai cair. Então, você tem esse período para o que você quer fazer. Você quer ver o seu cabelo caindo ou você quer, né? Aí eu fui, né? Imagina, 25 anos. Aí fui num lugar super legal, um salão, aquela coisa humanizada e corta e ajeita, porque ia doar, né? Eu tinha um cabelo comprido, assim, como o seu, bem bonito. Já. E era como o seu mesmo, da mesma cor, inclusive. E aí, cortando e assim, né? A minha amiga... Meu Deus do céu, e eu lá olhando. Eu falava, ai, que gostosinho aqui, né? Ficou carequinha, né? Então, assim, né, meio avoada, assim, sabe? Meio não vendo a realidade. E da segunda, já tinha as meninas, né? Sim. E aí eu falei assim, acho que eu não vou raspar o cabelo, não. Eu vou esperar aqui, vamos ver, às vezes não cai tanto. Nossa, daí, gente, assim, era no chuveiro, assim, ó. Amor! Aí caía, o cabelo caía tufos, assim, era desesperador. Eu tinha muito cabelo, né? Sim. Nesses 7 anos, eu já tava como era antes. E depois da né? gravidez, que o cabelo, né, também cresce pra também, caramba. É, verdade. E aí as meninas viram. A Lorena lembra, assim, né? A Lolo era muito pequenininha, mas ela lembra, porque eu dei uma desesperada na hora, assim, de ver o ralo cheio de cabelo. Assim. Meu Deus do céu, por que eu não fiz isso, não resolvi isso antes? Então, assim, tem a questão da vaidade, né? Durante a quimio, a gente, assim, eu me sentia muito feia mesmo, né? E, assim, mais do que o cabelo, gente, sabe que... Aquela coisa de mulher, né? Sabe o que eu sentia? Eu falei, gente, que coisa, que cara de doente. Sobrancelha e os cílios. Nossa, gente, aí fica muito aspecto de doente mesmo. Então, isso... os cílios, né? Os cílios e não tinha nada de sobrancelha, né? Caiu tudo, né? Então, pra mim, foi mais forte do que o cabelo, assim, sinceramente. Né? E assim, era pra casar e tudo. Eu achei que eu tava super bonitinha, assim, cabelo curtinho, quando eu casei. Eu tava muito feliz também, né? Mas é interessante as experiências que as pessoas que estão na sua volta têm disso e que é completamente diferente do que você percebe hoje, né? O Ricardo enfrentou como? Do cabelo? Tudo, né? De tudo? Nossa, gente. Não, o Ricardo, assim, é bem humorado. Você então... prática. E ele é o bem-humorado, então... Ele é muito bem-humorado. Então, piadinhas da minha careca, eu ouvi muito. Ainda tive uma época, gente, nessa época que eu cortei, eu fui inventar de fazer uma peruca. Não, gente, tem gente que fica ótima de peruca. Mas pra mim não dava. E eu tava naquela lida de emagrecer pra casamento e tal, né? E aí eu ia pra academia com aquela peruca, gente, o negócio suava aqui atrás, assim. Aí eu botava a mão aqui na minha careca, aqui, mas tipo, ai meu Deus, não tem condição. Falei, vamos acabar com essa peruca. Mas minha filha, você gastou uma nota com essa peruca, com esse cabelo que saiu do dinheiro que a gente ia casar, então você vai ter que... Você fica com essa peruca. Aí eu falei, não tem condição, gente, ficar com essa peruca, não combina comigo, fica muito lindo pros outros, mas pra mim não dá.
Aí eu usei os lencinhos e gostei, pra mim Aham. tava super bem, eu fiquei super confortável. E da outra vez não teve nada de peruca, né? Falei, não, gente, tem peruca comigo não. Sabe quando você olha no espelho e fala assim, gente, não tem condição que essa peruca vai virar assim do nada e vai acontecer um desastre, não vai dar certo. Que bom. Então, o cabelo não teve muito isso, né? Mas eu acho que a vaidade, assim, depois da mastebe lateral, assim, pra mim foi um pouco puxado, assim, né? Até hoje viu, gente? Como eu não sou uma paciente muito assim, eu ainda não terminei de fazer tudo que eu preciso fazer, né? A Esteticamente. puxada de orelhas, né? A puxada de orelha. Então, assim, é duro, assim, né? Você vê sempre que realmente é cortado de você mesmo, né? Para mim, na primeira vez, eu tirei um quarto da mama esquerda, esvaziei a axila esquerda e fiz rádio. Não precisou da químio na primeira vez. Na segunda vez, que eu já estava com 50 anos, que foi em 2018, eu tive que fazer a químio. Então, foi esse processo. Que eu fui, falei, corta, e meu cabelo também era enorme, sempre tive muito cabelo, tanto que deu para fazer 2 perucas do meu cabelo. Ah, eu lembro. Você tinha na bunda assim. Não era tanto. Tá, mas era gigantão. Era grandão, grandão. E assim, eu sempre tive bastante, além de ser comprida, eu sempre tive bastante quantidade de cabelo, né? Tanto que agora, esse ano eu doei, porque já passaram-se 5 anos, meu cabelo estava enorme, eu doei de novo, né? Cortei curtinho. Você tá com o cabelo comprido agora, tá? Eu doei de novo, né? Então, da segunda vez, mexe com a autoestima, mas eu não me adaptei aos lenços. O que deu certo para mim foram chapéus. Então, eu usava chapéu de tecido, chapéu de jeans, chapéu de crochê, né? Quando estava muito frio, era touca. Então, para mim, o lenço não rolou, não funcionou. O que funcionou foi o chapéu. Mas mexe mesmo com a autoestima. Eu tenho uma foto que eu estou com um priminho meu que estava fazendo 1 ano, que também ele ficou na maternidade desenganado dos médicos, né, recém-nascido, né, prematuro. E na festa de aniversário de 1 ano dele foi quando meu cabelo estava começando a crescer. Aí você vê, praticamente sem sobrancelha, sem cílios, sem nada, e o cabelo bem assim, curtinho. Mexe com a autoestima, mas assim, quando a gente olha para Deus, olha para o sacrifício de Jesus, né, o que Jesus sofreu, fala assim, gente, pelo amor, né, não reclamar do quê? Porque assim, se eu morrer, eu estarei na eternidade com Deus. Se eu viver, eu estarei com Deus, né, e seguindo o meu alvo, que é seguir o exemplo de Cristo. Então, eu vou reclamar do quê? E assim, como a gente é muito prática, né? Então, não dá muito assim para você ficar... eu não tenho muito esse perfil de... E sempre tem alguém sofrendo mais que a gente. Sempre. É isso. Né? Gente, a gente, né, nessas Sempre. andanças de químio, de rádio, gente, tem gente que, assim, vive miseravelmente. Nossa, então, assim, vai, né, reclama do quê, gente? Sempre tem alguém pior que precisa, né? Deixa eu perguntar, qual, assim, logicamente, vocês já se conectaram super e eu acho que qual é a maior lição, assim, que vocês podem falar que vocês, logicamente, vocês podem passar para os nossos telespectadores, enfim, para quem até está passando por este momento e através do testemunho de vocês, né? O que vocês deixam, assim, como recado para que as pessoas, né, possam ter um pouquinho mais de... E para não cristãos também que estão ouvindo, conhecendo talvez até a visão mesmo de um cristão que passou por todo esse tratamento e tudo mais. Eu acho que a gente olha para a doença pensando na nossa condição de queda mesmo, né? De pessoas caídas. Não que é uma consequência de um pecado direto, né? Não isso, né? Mas da nossa condição mesmo, né? E não tem como pensar nisso e esquecer que tem a redenção, né? Então, para passar por isso, é só olhando para a cruz mesmo, para passar bem, né? Independente do resultado, que talvez seja a morte mesmo, né? Uhum. Então, acho que para passar bem por isso e tentar se conectar de uma forma assim, para quê, né? O que eu vou fazer agora que aconteceu, né? E lógico que tem muitas justificativas, né? Eu quero me tornar uma pessoa melhor e uma mãe. Isso tudo é válido, né? Mas não é o principal, né? Eu acho que, como a Rosângela falou, né? A gente tentar buscar ser mais parecido com Cristo e para quem não é cristão, acho que entender, né? Que da nossa pequenez, né?
entender que a gente precisa de uma vida de dependência mesmo de Deus, né? Reconhecer realmente o seu pecado, o nosso pecado, e que a gente tem salvação, né? E tem jeito, né? Eu acho que é tão mais fácil, né? Aquilo de da gente tirar o fardo das nossas costas, né? Porque o fato da gente ser muito prática esconde muitas vezes uma independência, né? Uma vontade de estar no controle das coisas, né? E que isso está errado, né? Então o fardo Jesus já carregou, né? E a gente tem que descansar nesse sentido, né? Eu acho que é mais fácil, né? Outros benefícios podem acontecer, mas se esse não for o principal, né? E de ter um tempo para parar e pensar no propósito de vida, né? E por que você foi criado, para que você foi criado, né? E o que você vai fazer com esse problema que você está agora, faz toda a diferença, porque senão é aquilo. Fica doente, se recuperou, e você achar que você é forte e você passou, você não aprendeu nada, né? Você não aprendeu nada. Então, acho que é isso. Na segunda vez, eu pude contar para a IPVM, né? Então, foi uma bênção muito grande, porque a IPVM me acolheu de uma forma assim que eu não esperava. Então, tinha momentos durante a quimioterapia que eu falava assim, não é possível, agora Deus está me levando. Eu passava tão mal, eu não conseguia. Se você falasse, Rosângela, levanta, vai tomar banho, eu não conseguia ficar em pé para tomar banho. E passava aquele dia sem tomar banho. E como esse, foram vários dias que eu falei, não, hoje não dá nem para tomar banho. E teve dias que eu estava passando tão mal, que eu não conseguia pegar no celular e pedir para alguém me levar para o hospital. Não conseguia sair da cama nem para fazer isso. E tinha momentos que vinha uma força, assim, um vigor, que eu falava, isso não é meu. Isso aqui é resposta de oração. Então, aí fica a minha pergunta, né? Se a igreja não orar, quem vai orar? E quando eu falo igreja, não é instituição. Igreja é o corpo de Cristo, a igreja invisível. Se a igreja não orar, quem vai orar? Então, As ali, pessoas, né? A igreja invisível, né? Aqueles que creem e servem a Deus em espírito e em verdade, né? A gente chama da igreja invisível, né? Quando eu falo, né? Se a igreja não orar, quem vai orar? A igreja não enquanto instituição, mas enquanto corpo de Cristo, né? Então, eu senti muito isso, vinha uma força que eu falava, isso aqui não é meu, não era para eu estar aqui, de jeito nenhum. Né? Então, eu sentia na minha carne que vinha um vigor, assim, é uma coisa inexplicável. Né? Então, a igreja de PVM me apoiou, orou, né? Tive até que segurar, porque a oncologista ela proibiu visitas, né, durante as químios, porque a nossa imunidade cai muito. Sim. Então, o povo queria me ver, eu falei, não, pode falar, por favor, que a oncologista proibiu. Minha família também não deixei ninguém me visitar durante as químios e até um tempo depois. Então, na segunda vez, a IPVM me acolheu de uma forma, assim, bênção sobre bênção, né? Com pessoas se dispondo aí comigo em consultas, se eu precisasse de que alguém fosse comigo em exames. Então, a IPVM se mobilizou e tinham irmãos constantemente à minha disposição, qualquer hora do dia, qualquer hora da noite, se eu precisasse, né? Então, foi uma grande bênção. Eu tenho um carinho muito grande pela IPVM, que eu falo que é, né, aqui na Terra. Que eu visito muitas igrejas, né? Eu sempre tive esse perfil de estar para cima e para baixo. O que você fazia domingo à tarde era os pescadores. Os pescadores eu era evangelismo. Mas eu, ao longo da minha vida, sempre visitei muito igrejas, assim, sabe? Visitar mesmo. Você está pescando. Você está falando, não, a gente tem que fazer tal coisa, tem que evangelizar. E aí, mas na Terra, a minha igreja do coração é a IPVM, né? Então, eu posso estar para cima e para baixo, mas a igreja do coração sempre foi a IPVM. E é isso, né? Se você não se questionar para que você veio, né? Então, mesmo se você for ateu, peça que orem por você, porque em algum momento, né, Deus tem algum propósito, seja o sofrimento que você estiver passando, né? E para aqueles que são ateus, uma coisa para vocês pensarem, né? Você não pode negar o que não existe. Então, a gente sabe, né, para que o nosso Deus nos criou, né, para a honra e glória dele, que Jesus Cristo é quem nos justifica diante de Deus e nós somos justificados pelo sacrifício de Cristo.
Nós somos santificados em Cristo e, por isso, nós temos acesso a Deus. Né? Sim. E buscar isso, né? Buscar a tua comunhão com Deus, o teu relacionamento com Deus, a tua intimidade com Deus. Para quê? Para que você resista no dia mau. Sim. Né? O dia mau, ele existe. E Deus sempre nos alerta, né? Para que estejais firmes no dia mau. Então, esse seu olhar, né? De que nós somos pó, mas Cristo Jesus nos redimiu e em Deus nós podemos fazer proezas, né? E buscarmos essa intimidade com Deus para que nós possamos resistir no dia mau. E tendo certeza que por nenhum segundo nós estamos desamparados. Mesmo que você estiver sozinho, entre aspas, né? Deus está ali com você, Cristo caminha junto com você, Ele sabe o que é sofrer e ele te entende, né? E você tem esse olhar. E Ele nunca prometeu que a gente não fosse passar por nenhuma aflição, né? Exatamente. Eu acho que esse é um ponto super importante também para trazer. Exatamente. Nossa, gente, eu tô assim, ó, eu conversaria aqui mais 1 hora, só que a gente tem que ir partindo um pouquinho pro fim, né? A gente pode encerrar já. Foi muito bom ouvir a história de vocês, conhecer mais, porque, como a Rafa falou, a gente congrega na mesma comunidade, mas nem sempre a gente tem tempo e disposição mesmo para ouvir os detalhes da história de cada uma e o quanto que as trocas enriquecem, né? Quanto que a gente pode aprender com vocês. Espero que outras pessoas possam aprender com vocês também, com a história de vocês. E esperamos vocês, talvez, em outro episódio também. Então, Amém. Com certeza. muito obrigada pela disposição de vocês. E antes de encerrar, é sobre o reforço, né? O exame preventivo. Então, como, né, a Mari já estava aí, ela dava esse Não, as esse duas toque, foram super né? novas, né? Duas. Então, acho que independente da sua idade, faz o exame do toque, se sentir alguma necessidade, acho que é bom o que procurar, buscar, né? que médico procurar, eu acho que vocês já falaram um pouquinho mais, mas quais são os hospitais, o que uma mulher precisa fazer para fazer esse exame preventivo? Eu acho que a importância dessas campanhas, né? Outubro Rosa, né? E agora todo mês tem uma campanha, né? Mas Outubro Rosa mais antigo, né? Mais conhecido. É a conscientização mesmo, né? E não achar que só com pessoas mais velhas, só com mulheres, né? Eu me lembro que câncer de mama, lembro de ver homens, né? Na fila da cirurgia, né? Bom, enfim, muito mais raro, mas acontece. E o autoexame, com certeza, né? E a gente não valoriza, né? Isso que a gente pode fazer por nós mesmos, né? É o cuidado, né? É o cuidado, o autocuidado. E precisa fazer? Não sei fazer. Gente, hoje tem em qualquer lugar, né? Como Tutorial fazer, no YouTube. Tutorial e tudo. E eu acho que acompanhamento médico, né? Para as mulheres, né, e ginecologista, a princípio, né, e o mastologista vai ser encaminhado se houver alguma suspeita ou se já se souber que o exame deu alguma alteração, né, mas a princípio o ginecologista é o profissional ideal, né, até para numa rotina regular, né, um bom ginecologista ele mesmo vai fazer o exame clínico das mamas, né, então isso é importante. Então é isso, né? Eu acho que a gente tá junta nessa. Então, se você, mulher, está passando por isso, primeiro, né? Se você tem uma mãe que toma, sei lá, um calmante, ou você tem uma família também que super te apoia, mas você quer passar por isso sozinha, lembre. Nós estamos com você, chame suas amigas, procure uma comunidade que possa te apoiar. Tá? Nós estamos juntas nessa e eu acredito que, como essas mulheres maravilhosas que estão aqui, se vocês precisarem, quiserem conversar com elas, vocês têm algum @, que vocês queiram deixar, Instagram? A gente pode deixar também depois. Isso, na página, tá bom? Então, é @Mari Davis, ó. Não sei lá, como que é o seu Instagram? Deve ser isso aí, Deve ser. mas eu posso... Você também? Então, depois a gente deixa, tá bom? Eu acho que elas não vão se negar de dar um apoio moral e conversar um pouquinho mais com vocês. Muito obrigada, pessoal. Obrigada a você que está nos ouvindo até agora. Tchau, tchau. Até o próximo episódio. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. É isso, gente. Beijinhos. Tchau, tchau. Foi, gente! Que atriz, Tinha uma lista.